Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Emuná. Tenha fé, pois Deus é bueno em todo tempo e em todo tempo Deus é bueno. Feliz domingo, feliz dia do Senhor. Bem-vindo, bem-vindas a nosso serviço de adoração. Ponga-te de pé, levanta tuas manos, empiece a adorar a Deus. Necesito adorar. Canta em nome de Jesus. Quero estar em tu presença e poder contemplar, e poder te contemplar. Necesito estar contigo, necessito adorar, necessito adorar. Glórias ao Senhor, glórias a Deus. Dá-me beber, é tu manancial, Senhor. É tu manancial. Dá-me de beber. Dá-me beber. Necessito mais. Necessito mais. Aleluia. Tu tens sede de Cristo. Tens sede de vida. Tens sede de força, de fé, sede da presença de Deus. E aqui o Senhor está presente neste dia. E Ele abre as chaves de suas fuentes e nos dá de beber a mim e você. Beba de Cristo, beba do Espírito de Deus, beba da alegria de Deus. Aleluia, bendito seja o Senhor. Canta, igreja. Hermanos das células, célula de aqui, de Austin, Texas, de Dallas, com a irmã Maria, de La Paz, a célula de Sacramento, bendição, a irmã Adriana Cruz, e sua gente de allá, os hermanos de la Florida, pastor Marcelo, a gente de Brasil, pastor Mozart, allá de Boston, Massachusetts. Oh, que maravilha a presença de Deus. Hermanos e hermanas, adore ao Senhor. Necessito mais. Oh Deus, venimos ante Ti nesta manhã. Estamos sedentos de Ti, oh Deus. Temos sede de Tu presença, sede de Tu poder, de Tu graça. Oh Padre, oh Deus querido, alimenta-nos, Senhor, fortalece-nos. Necessito mais. Que o Senhor te bendiga nesta manhã, meu irmão. Que o Senhor pueda derramar e colmar tu vida de las más grandes bendiciones, de los más grandes milagros. Voltea a tu hermano que está a su lado y diga: Dios te bendiga, hermano. Hermana, recibe la bendición de Cristo. Aleluya. Tu presencia quiero más. Aleluya. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Quero mais.
Espírito, más de tu presencia quiero, más de ti. Aleluia, glória a Deus. Canta, igreja. Tu Espírito, más de tu presencia quiero, más de ti. Aleluya. Quiero más. Hace tus manos, mueve tu cuerpo al Señor. Más de tu Espíritu, más de tu presencia quiero, más de ti. Aleluya. Hermanos, qué maravilla. Deus tem algo grandes para hacer en nuestras vidas. En esta mañana, usted, por favor, esté listo, lista, esté preparado. Aquí tengo el aceite de la Santa Unción. También tome en sus manos sus ofrendas, si usted es fiel a Deus. E também, se deseja, uma botella de água que seja bendecida neste momento de intercessão. Vamos interceder los unos por los otros. E depois viene palavra, depois viene revelação de Cristo. Hoje prepare pluma, papel, que vou dar um estudo de hermenêutica, que significa la teología de Dios de la iglesia. Oh, más de ti. Amém. Hermanos, tomem sus manos este aceite de la Santa Unción y úngete ahora mismo en lo alto de tu cabeza, las palmas de tus manos y después la planta de los pies. Para ungir también los que estuvieran ahí en las células y en las casas, unir tus hijos. Nosotros vamos a clamar a Dios ahora. Padre Santo, querido e amado Senhor, oh Rei de Reis, Senhor de Senhores, Padre eterno, Príncipe de paz, em tu presença, ó Cristo de la glória, ó Cristo de vitória, ó Cristo de vitória, ó Cristo de vitórias. Porque em Cristo já recebimos a vitória. Assim quase 2000 anos, mas quase 2000 anos, allá a las afueras de la ciudad de Jerusalém, em um monte, na colina chamada Gólgota, que significa calavera. Aí, sobre o monte Calavera, el monte Gólgota, Jesucristo, nuestro Senhor e Rei,
Rei de reis, Senhor de senhores, maravilhoso consejero, príncipe de paz. Llevó sobre sí, sobre sus hombros, nuestras cargas, nuestros pecados, la culpa que teníamos nosotros. Porque todas las veces que erramos, somos considerados culpables por nuestros errores. Y hay una penalidad a los culpables. Así como hoy en las justicias, en las cortes, la gente es considerada culpable por sus errores. Mas Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Aleluya, glorias a Dios. Hermano, hermana, glorifica a Dios. Ele tomou sobre si em Cristo Jesus nuestra culpa, nuestro pecado. Ele sofreu, Ele morreu para dar-te a vitória. Toma vitória en esta mañana, toma posesión, apodérate de la victoria en Cristo. Quizá mi hermano, mi hermana, usted anda de derrota, de sufrimiento, de llorando y de murmurando y de renegando y se enojando porque usted está aceptando derrota. ¿Será que te has olvidado de que Cristo venció? Y cuando Ele venció y la muerte triunfó, resucitando al tercer día, Él nos dio a mí y a usted victoria. Y nos ha hecho más que vencedores en su nombre. Por eso, mi hermano, yo no quiero pérdida de tempo com essa coisa de reclamadeira, de choradeira. Eu venho nesta manhã usando a autoridade que está no nome de Cristo para desbaratar todo este mal que te acude, que te hace sofrer. Em nome de Cristo, entramos com o Rei da Glória, com o Cristo da vitória, reventando com estas cadenas, com estes sofrimentos, com estas misérias, estas derrotas. Echamos fora, em nome de Jesus, a Satanás e seus demônios para fora de tua vida. Toda enfermidade para fora, toda dolência para fora, todo dolor para fora, derrota, miséria, tristeza para fora de tua vida. Agora eu ministro sanidade. Recebe sanidade. Toca-me, mano, e recebe sanidade. Seja sanado, seja sanada, desde a corona, do alto de tu cabeça hasta a planta de tus pés. Tu cuerpo ahora pueda temblar. Tembla aí com a presença del Todo-Poderoso, el Dios de Israel. Se livre. Eu ministro agora liberação, ministério de liberação. Se livre de tus temores, de tus medos. Se livre. Agora respira profundo e recebe o Espírito de Deus. Recebe a promessa de Deus em tua vida. Padre, que esta água seja remédio, seja medicina, seja sanidade. Em nome de Cristo. Bebe a água, irmão. Amém. Diga amém. Diga, estou sanada. Diga, estou sanado. Diga, tenho vitória. Diga, tenho vitória. Toma possessão de tu bendição. Por demais que seja difícil, por demais que sua vida esté em uma tormenta, acuérdase, Jesucristo calma a tormenta. Ele vem calmar tu tormenta.
y viene a traerte el pan. Recibe pan, que es Cristo. Aliméntate, come del pan divino, el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. Es Cristo. Bebe el agua de vida, refresca tu alma, refresca tu ser. Quero agradecer aqui aos irmãos que han sido fieles verdadeiramente, como disse a palavra, que cristiano de boca há montones aí, bandas de cristianos de boca, pero verdadeiros há poucos. Verdadeiros cristianos são aqueles que cumprem a palavra, que obedecem a Deus. E nós outros apresentamos aqui, apresento mi diezmo ao Ministério Sacramento Worship Ministry, a Igreja Ministérios de Adoração, também os que han sido fieles em las células, creyendo em el cumprimento de la palavra del Senhor. Amém, meu irmão? Quantos têm vitória? Diga amém. Aplauda a Cristo aí e declara: hoje tenho mi vitória em Cristo Jesus. Hermanos, hermanas, abra a Bíblia en la Epístola de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. La prática de hoje é: Jesus nos manda testificar. Hace um tempo que algo me estava incomodando, porque nós predicamos a palavra sempre com o conhecimento de Deus que nos ha dado, a oportunidade que hemos tenido de aprender, profundizar na essência dos evangelhos, da teologia de Deus. Pero algo me incomodava, e hoje vou revelar o que é. Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem queira que se lhe acerca a Ele, deve crer que Ele existe e que recompensa a los que lhe buscam diligentemente. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem queira que se lhe acerca a Ele deve crer que Ele existe e que Ele é o único que pode recompensar a aqueles que Ele buscam diligentemente. Padre Santo, aún em tu presença, agora pedimos a revelação do Espírito Santo para que tu palavra, o mensagem seja entregue, seja dado a los que recebem de coração aberto, em nome de Cristo. Amém. Hermanos, a teologia, a palavra teologia em latim significa theo, que é Deus. Theo é Deus, e logia significa estudio. Por isso que você vê filosofia, verdade? Que é o estudo de los filósofos, de la filosofia. Pedagogia, que é o estudo del pedagogo, de los professores. E assim se sigue. Pela palavra teologia significa estudo de Deus. Quando estudando em los estudos acadêmicos, sempre eu indagava esta situação: como que o ser humano pode pensar com audácia, poder estudar a Deus ou explicar a Deus? Nadie pode explicar a Deus. De Deus aprendemos. A teologia de hoje
se está deixando de Deus, se apartando do altar de Deus, do coração das pessoas. A teologia predicada em muitos lugares está sacando mais da dúvida que da fé. Porque a teologia significa simplificar e justificar a Bíblia e fazer que a gente compreenda e creia. Lejos de ello, a teologia atual está criando mais dúvidas, mais confusão na cabeça das pessoas e estão alejando as pessoas de Deus. Aí que entra a minha revelação. Muitas vezes predicando a palavra com conhecimento, mas eu vejo, Cristo disse no livro de Hechos, que ao recebermos o Espírito Santo, seríamos testigos, testificaríamos. Por isso que o título hoje, Jesus nos manda testificar. Mas o que é testificar? É predicar a palavra, predicar o Evangelho com conhecimento de Deus, é claro, mas também acompanhado de um testemunho personal. Hoje em dia você vê grandes predicadores que predicam maravilhosamente, hermosamente, e juntam multitudes, gigantescas multitudes que quedam aí, como predica este homem, como conhece, mas bem é conhecimento acadêmico, que predicam e a gente não entende nada, porque é uma predicação para alcançar apenas algumas pessoas, um grupo pequeno de pessoas. É uma predicação que desprecia o povo mais simples, mais humilde. Então, se isto vem em contra do Evangelho, porque você mira em los Evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João, que Cristo se acercava à multidão, aí andava metido no meio da gente. Por isso que os fariseus atacavam, porque Jesus não queria andar com a elite religiosa. Sabe o que quer dizer elite? ¿Verdad? A gente importante. Não, Jesus queria andar com o povo, com a raça. Agora você entende, verdade? Hoje em dia, os predicadores, as grandes igrejas querem predicar a la elite, a los ricos, a los inteligentes e deixam o povo para fora. Então, isso se torna uma teologia llena de conhecimento, é certo, pero vazia de Deus, llena de letra, pero vazia do Espírito, que a gente entra, escuta, sai. Agora mesmo eu estava em uma igreja e os pastores, verdade, predicavam bem. Um pastor, incluso, não podia predicar assim da noite à manhã. Muitas vezes acontece, eu recebo uma chamada: mira, você pode ir a esta igreja e predicar allá, porque o pastor está enfermo, não pode chegar. E pronto, às vezes não tenho nada preparado, nem versículo, nem nada. Nomás chego aí, cerro os olhos, oro, abro a Bíblia e vou, e sai cada prédica de bendição. Mas havia um pastor que estava na igreja aqui, que precisava de 2 semanas para preparar-se para dar na predicação. Ele dizia: não pode, tenho que preparar-me 2 semanas. Ele dizia: por quê? Porque falta espírito. Aí a pessoa tem que andar buscando internet, livros aqui e ali, para preparar o mensagem, porque não tem dentro dele a mensagem. Não sabe testificar.
e estava na igreja também que eu vi o pastor, muito boa gente, até enfermo, mal, problemas psicológicos, mas predicava bonito, mas vazio. A predicação dele não estava ajudando nem a ele mesmo, porque estava sofrendo de depressão, não querendo mais predicar. Isso acontece. A gente está lleno de conhecimento, mas se vaciou de Deus, se vaciou da essência de Deus, que é Cristo. Meu irmão, se você tem a oportunidade de fazer um curso de teologia, de preparação para missioneiros, evangelistas, hoje, até mesmo pela internet, há vários cursos que estão acessíveis, até mesmo pessoas que não têm muita assim, educação escolar, que são cursos rápidos que qualquer pessoa pode participar. E aí você recebe muitos. Agora que eu recomendei que você busque sempre o site dele, thebibleproject.com, /espanhol, The Bible Project, ou o projeto de la Bíblia.com. Aí há cursos ilustrativos muito buenos para crescer. Pero isso é apenas, como disse, a teoria. Você precisa saber mais da parte espiritual. Porque ao final, o que vai acontecer? Você estará sempre, por exemplo, com a palavra de Deus, verdade? Com a Bíblia e tudo mais, mas vazio do Espírito, vazio de Deus. Espera um minuto que desapareceu aqui todas as minhas notas. Aliás, então, meu irmão, o que eu quero nesta manhã, de verdade, que desejo, é que você seja capaz de entender que a palavra deve ser testificada. Então, eu comecei a pensar sobre isso. Eu estou predicando muito as coisas de Deus com conhecimento e tudo, pero tenho que testificar. Aí me acordei de Abraão, que viu a Deus, falou com Deus, e depois ele testificou de lo que havia experimentado. Ele mesmo, Moisés, quando viu na sarça que se queimava, ardia, pero não se consumia, no monte Sinaí, ele sube aí para ver aquela grande maravilha, e ele vê a Deus, e Deus fala com ele, e o envia na missão de liberar o povo de Israel das mãos de Faraó do Egito, e ele chega aí no Egito e habla ao povo todo o que viu, todo o que testemunhou. Ele predicou a palavra, testificando. E que dirás depois, ele testifica no livro de Êxodo, escreveu tudo o que passou, as 10 pragas e a liberação do povo que passaram, cruzaram, o mar rojo estava aberto e eles cruzaram com os pés secos. Ele predicou conhecimento, porque ele conheceu as coisas de Deus, pero ele foi testigo, meu irmão. Testifica a Deus em tua vida. Porque no livro de Hechos, quando Jesus disse acerca da venida do Espírito Santo, em Hechos capítulo 1, versículo 8, ele disse assim: pero recebereis poder quando o Espírito Santo venga sobre vosotros, e sereis meus testigos em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e para os confins da terra. O Espírito Santo vem, nos dá conhecimento de Deus, e nós outros saímos predicando a palavra, o Evangelho, com testemunho.
Ah, pastor, testemunho, então é dizer que foi curado, que foi liberado, que ganhou dinheiro. Não, isso que está errado. Esta é a teologia da prosperidade, uma teologia falsa. Eu sou em contra, que eles querem dizer que a pessoa testifica contando bendições, e em vez da pessoa não é nem convertida. Recebeu um milagre, uma bendição, mas não se converteu. E a gente assim acabam se tornando materialistas, porque estão nas igrejas seguindo a Deus, porque querem dinheiro, não querem Jesus. Essa teologia da prosperidade, para mim, não serve, não é de Deus. Então, a verdadeira teologia é a essência do Evangelho. É que predicas com tua experiência personal. Eu não fui sanado, eu não fui liberado, eu não recebi bendições, mas eu recebi a Cristo em meu coração. Algo novo sucedeu em meu interior. Eu lo vi em minha alma e meu ser. Eu sinto em minha alma, sinto em meu ser, como o corito, verdade? Então, se você vê e disse, mira, aqui está a palavra de Deus para você, aceita a Cristo, recíbelo em tu coração, será salvo, porque assim lo he hecho yo. Tua experiência, testificando. Às vezes, vês predicações, bosquejos bíblicos ricos em conhecimento, pero vazios do Espírito de Deus. Então, nesta igreja que eu estava, o pastor, tinha que tardar 2 semanas para preparar uma palavra, de tão vazio que estava o homem, pobrecito. E o outro, que estava sofrendo depressão, até predicava, mas uma predicação vazia, que não o sustenia nem a ele mesmo. Você via aí a gente está dormida, mirando para o relógio, a gente saía e não entendia nada, porque faltava o Espírito. Então, em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 6, 2 Coríntios 3, 6, o apóstolo Pablo disse assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra é o conhecimento, mas o Espírito é que vivifica. Eu não entendo isso, pastor. Então, se a letra mata, sim, porque se eu estou solo com pura letra, e conhecimento acadêmico, e conhecimento de esse, aquele, outro, é pura informação, não traz vida a los que escutam. Mas se eu predico esta letra, predico esta palavra, predico esse conhecimento com unção no poder do Espírito Santo, então aí há vida. Nesta manhã eu venho declarando, profetizando a palavra de Deus. Você não está me escutando, você não está entendendo. Eu venho dizer que a palavra de Deus pode vivificar, dar vida a tu coração, a tua alma cansada, a tu sofrimento pode levantar. Alguém diga aleluia. Hoje vemos a teologia do dinheiro, a teologia da conveniência, onde a gente vê na igreja quando lhe conviene, hace as coisas como lhe conviene, hace uma coisa, outra não hace. Evangelho falso, teologia que não salva, porque Jesus você tem que vir, aceitar, cambiar. Não é? Se ele quer chegar e dizer, oh não, Senhor, estou aqui, mas é assim, não, você não tem que dizer nada, tem que escutar. A teologia da loucura, esses loucos que andam dando volta, brincando, verdade? Isso não é Espírito de Deus. Teologia da mentira, do pecado. Igrejas que estão fundamentadas em la mentira, em engano, há pecado em el altar, e ponto, está todo escondido aí. Pero todo isto é fundamento podrido, fundamento de todos os errores. É decir, em vez de la teologia tomar a teologia de Deus, que é o Evangelho, a palavra, a teologia bíblica,
estão cambiando a palavra de Deus para acomodá-la a lo que quer a gente. É decir, estão criando sua própria teologia relativista, segundo o que quer a igreja. Como eu sempre digo, a igreja segundo o gosto do cliente. ¿Verdad? O cliente entra em uma tenda e diz, não me gusta isso. E logo todos se preparam, não, vamos acomodar aqui a tu gosto. Então, se a gente entra na igreja, não, eu não aceito esse, não aceito outro, ok, aqui acomodamos para você. Não, a igreja não pode acomodar-se. A gente que chega, eu e você que chegamos à igreja, que temos que acomodar nossa vida a lo que diz Deus. Alguém diga, aleluia. Graças a Deus que aún há homens e mulheres de Deus que han predicado o verdadeiro evangelho, que han continuado sendo fieles a lo que dizem as escrituras, que não se han deixado enredar por estas falsas teologias. Para mim, esta é falta de Deus, ausência de Deus. E quando há ausência de Deus, há ausência de salvação. Teologia da prosperidade, como está aí essas igrejas aí, e reteté, que são aqueles que andam dando brincos aí, verdade? Aí agora há o treinador cristiano, que se chama coach cristiano, que são homens que fazem cursos por la internet e dizem que são treinadores de mentes, da mente, e começam a querer treinar tu mente. Cuidado, porque isso é obra de Satanás. Satanás usando estes homens endemoniados para entrar em tu mente, controlar tu coração. Eu conosco homens que antes eram pastores ou bispos, predicadores, e agora abandonaram o altar, bajaram do altar, descenderam do altar para meter-se nestas coisas, nessas falsas religiões. Isto são a desviação da conduta cristiana, a decadência espiritual, é a justificação do pecado, é o homem querendo ser Deus, apresentando o evangelho paralelo à Bíblia. A los inversionistas de doutrina e teologias falsas, a los treinadores cristianos, a los que inventam com uma sola razão para seu próprio benefício e o desejo de ter uma glória que é só de Deus. Muita gente, eles inventam essas coisas com um único objetivo: fazer riqueza. São rateiros, são ladrões que querem usar as coisas de Deus para roubar a gente. Eu digo a você que está assistindo esta predicação e tu eres um destes aí que anda inventando teologias falsas para juntar a gente, para roubar-lhes o dinheiro. E inventam coisas que não estão escritas na Bíblia. E quitam coisas como se não tivessem na Bíblia. Mira que diz o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. No mero último capítulo da Bíblia. Mira que diz o Senhor Jesus. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia de este livro: se alguno añadir algo a este livro, Deus lhe trairá as plagas descritas neste livro. Mira, se você anda añadindo coisas que não estão na Bíblia para enganar a gente, mira, Deus vai trazer as plagas do Apocalipse em contra de você. Pensa, meu irmão, pensa, minha irmã, você está pondo em peligro tua vida e tua família, tua descendência, porque vêm as pragas, não só vão vir sobre você, mas sobre tua família. Tus filhos vão sofrer por causa de tus errores. E ele disse assim no versículo 19, Apocalipse 22, 19, e se alguno quita uma palavra que seja deste livro de profecia, Deus lhe quitará sua parte en el árbol de la vida, en la ciudad santa que se describe neste livro. Não, isso aqui não está escrito na Bíblia, mas não vamos fazer mais não, porque isso já não serve. Quitamos isso da Bíblia. Deus quitará a tua alma.
Deus quitará a tua salvação, porque você está com sua maniobra, você está dañando lo sagrado que é Deus. Hoje não se vê a predicação do Evangelho, e o serviço está lleno de outras informações que não salvam, que não edificam. Eu estava na igreja, pastor, está conhecimento de Deus, mas a igreja vazia, a gente toda endemoniada, a gente toda perturbada. Eu fui fazer a visita outro dia a uma casa das pessoas desta igreja, porque me pediram, cheguei aí, comecei a orar, a gente manifestou com demônios, manifestação de demônios, a gente endemoniada, e à frente cantando, fazendo as coisas da igreja. Como pode isso? Por quê? Porque estão enganadas, porque falta palavra, porque falta unção de Deus, porque falta liberação de Cristo. Meu irmão, se não predicas o Evangelho, se não predicas o arrependimento, se não llevas a gente a Jesus, isso não é Evangelho verdadeiro. Isso é ser um falso profeta. Se você se pergunta, o que quer dizer um falso profeta? Aquele que não leva as pessoas a Deus, que leva ao engano, a materialismo, adinerada. A gente criando teologias que apresentam ao falso Cristo. Isto não é o que disse no Apocalipse a respeito do anticristo e o falso profeta. O falso profeta já está por aí. E já há muita gente, sem saber, trabalhando para o anticristo e o falso profeta. Estas falsas cristologias que cambiam a essência de Jesus em la Bíblia. Não há um Cristo alternativo onde a pessoa é o centro. Não, é Cristo. Tem que ser o centro. A gente quer Cristo aí nomás para servir-lhe, saná-la e bendecir-lhe. Não, não é assim. Cristo é o centro. A hermenêutica tem que ser cristocêntrica, ou seja, a base doutrinária da igreja tem que ser Cristo como o centro e nós outros ao redor aí para servi-lo e para segui-lo. A verdadeira hermenêutica é cristocêntrica, é Cristo no centro e nós outros ao redor dele. Fora disso, é teologia falsa, é igreja falsa, é fé falsa. Meus irmãos, quero terminar esta palavra como devem terminar todos os sermões. Em Jesus, com Jesus. É Jesus sempre. Ele está aqui para salvar-te. Confiesa-lhe tus pecados a Ele. Arrepende-te de tu vida e aceita-lo a Ele, a Cristo. E sua verdade, sua única verdade, te salvará. Morreré, estou falando de mim mesmo, morreré predicando a Jesus e o Evangelho de Ele, as epístolas. Sempre valorarei na teologia bíblica cristocêntrica. Sim, palhaçadas. Há muitos palhaços aí fazendo palhaçada, dizendo que é igreja. Palhaçada não é igreja. Palhaçadas no circo. E a gente está fazendo a igreja de Cristo como se fosse um circo de palhaçada. Me perdone a dureza das palavras, mas é assim que eu vejo. Tu pode pôr os comentários aí, se você está de acordo ou desacordo, não importa. Você pode dizer o que queira, mas a verdade não se altera, a verdade não se cambia, meu irmão. Teologia de Deus é uma teologia sem palhaçada, sem inventar coisas, sem añadir e sem quitar nada. Teologia é simples, que através da sencillez da palavra, a gente pode entender lo de Deus e crer e ter fé. De nada sirve tratar de elitizar a igreja com uma teologia solamente para os sábios.
e para os grandes entendidos, que termina excluyendo o povo de entender a Deus. Eu estava comparando aqui no serviço de português, talvez você não compreenda. Aí em meu país há o Maracanã. Todos vocês conhecem o Maracanã, que foi o maior estádio do mundo de futebol. Aí jogou Pelé, Garrincha e Zico e todos os grandes futebolistas. Quando houve a Copa do Mundo, eles demoliram o antigo Maracanã e construíram um Maracanã mais pequeno, mais luxuoso, para cobrar boletos mais caros. Então, aí havia uma parte do Maracanã que se chamava la General, onde a gente pobre entrava com $1. Claro, não tinha butaca para sentar, tinha que estar de pé mirando assim por cima dos cabeçones dos outros que estavam na frente. Mas a gente se reía, a gente se encantava que com $1 entrava. Sabe o que fizeram? Acabaram com a General. Então, agora, os assentos custam $100, $200. A gente sempre foi expulsada do Maracanã. Assim eu digo. Já não pode entrar aí porque não tem nem como. Então, estes predicadores do diabo estão expulsando o povo simples das igrejas, porque vêm com essas coisas luxuosas, e templo de Salomão, e templo não sei de quê, e põe o povo simples, sencillo para fora, porque não há lugar para eles aí, é só para a elite, para a riqueza. Meu irmão, não se preocupe, por demais que você não tenha lugar, por demais que você não tenha praça em estes ministérios ricos e gloriosos, eu digo que você tem lugar no reino dos céus. Porque por mim e por você foi que Cristo vino a salvar o pecador, não importa se era grande ou pequeno, porque diz a Bíblia que delante de Ele comparecerão ricos e pobres, grandes e pequenos, delante da grandeza de Ele. Não se sienta, não, aí na igreja, pura riqueza, pura dinerada, pura gente falando coisas que não entende. Sai daí, busca uma igreja sencilla, onde se predica o Evangelho, onde se sigue a Bíblia, e aí você sentirá que você sim tem lugar no reino de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Cierra seus olhos se você aceita esta palavra. Repita, pois, comigo assim: eu recebo esta palavra. Com seus olhos cerrados, com sua mão em seu coração, diga assim: ó Deus Todo-Poderoso, eu vengo delante do altar de tu graça. Eu vengo nesta manhã buscando a presença de Deus, a presença de Cristo, a presença do Senhor. Padre Santo, querido e amado Padre, eu pido que o Senhor repreenda nesta manhã estes falsos profetas. Repreenda com o poder do Espírito Santo os predicadores da mentira, que predicam teologia de prosperidade, teologia de treinamento mental, teologia de loucura, de mentira, de pecado, que estão querendo sacar a Deus do altar de Deus. Eu te digo, você que quer sacar Deus do lugar dele, sale você, sale todo mundo, pero Deus nunca saldrá de seus tronos. Que estão exilando, sacando a gente de las coisas de Deus, para predicar um evangelho elitizado, um evangelho de glórias humanas. Homens
pastores que conhecem a palavra, mas estão usando esse conhecimento para engrandecer a mim, que Deus te repreenda. Padre, tem misericórdia de tu pueblo. Que las gentes tengan las vendas de sus ojos quitadas, que la gente abra los ojos e vean que solo hay verdad en Cristo, que solo hay verdad en el Evangelio, que la teología de Dios es la teología de la predicación con testimonio. Mi hermano, Dios te levanta nesta mañana, usted, hombre, mujer, para testificar del reino de Él a toda criatura. Si tú crees que Dios te llama, si tú crees que Cristo te llama hoy, levanta la mano y diga: heme aquí, Señor, tu servidor, tu servidora. Quiero ser tu siervo, tu sierva. Y el Espíritu Santo te capacita, mi hermano. Que la unción del Espíritu de Dios, assim como Deus me ha ungido, me ha preparado, que esta misma unción renose ahora sobre tu cabeça. La unción del Espíritu te prepare para testificar de Cristo. Oh, glórias a Deus. Que o Senhor te bendiga, meu irmão. Que o Senhor te abrace fuerte hoy. Que o Senhor te levante, minha irmã. Sale desta tristeza, sale deste dolor, levanta-te e resplandece, porque Cristo te ha escogido para ser um predicador, uma predicadora. Deus te ha escogido para ser guerreiros de Cristo. A la batalla, al pie del cañón, ponte ahora a luchar por el Cristo, Senhor. E quando Ele te chame Maria, Juan, Adriana, José, não sei quem mais, você diga: heme aqui, Senhor, a pé del cañón, pronto, listo para a batalha. Satanás vai tentar derrubar-te para cá, para allá. Ele manda demônios e perturbações para que você ande para allá, para cá, caindo, se levantando. Não, meu irmão, levanta. Llénate de la alegría, del gozo del Señor. Nuestra fortaleza es. Te diga: mire, ese demonio desgraciado me ha atacado con la familia, con trabajo, con un montón de cosas, para que yo me desfallezca, para que yo me entristezca, pero yo me levanto con la alegría del Señor, porque Cristo está con nosotros. Mi hermano, mi hermana, si usted piensa que no sé qué, anda ahí con su mucha lloradera, que tu familia te ha abandonado. Mi hermano, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo ahí cuando estaba subiendo a los cielos, ascendiendo a los cielos en el monte de los olivos? Él dice: he aquí que yo estoy con vosotros hasta el final. Hombre, diga hombre, si Dios dijo que estará con usted, olvídate de lo demás. Fulano não está comigo, não há problema, ni modo, Deus está. Que minha família está em contra mim, que estão falando isso, não sei o que, timoso, aqueles timosos aí com suas línguas de demônio para allá. Usted tiene la promesa de que Cristo está con nosotros hasta el final. Diga: yo creo. Levanta la mano diestra y diga: yo creo que Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, anda conmigo por la mañana, por la tarde, por la noche, de lunes a domingo, de enero a diciembre, y no me dejará. Que Él dice: no os dejaré, ni tampoco os abandonaré. Oh, glórias, graças, Cristo. Eu disse que esta palavra seria poderosa, verdade? Agora, se lo mande a outra pessoa, reparta esta palavra. Sabe como se repartem os tratados? Graças a Cristo.
Levanta a mão, dá graças a Deus, graças a Deus, por a igreja verdadeira, por os servos de Deus verdadeiros. Bendice os missioneiros, evangelistas, pastores, maestros, a gente com compromisso com a verdade, que predicam a verdade porque vivem a verdade. Que há muita gente predicando bonito e vivendo no horror, vivendo na mentira, no pecado, roubando a Deus. Ó Padre, repreenda esse demônio de falsidade. Que nossa palavra seja sim, sim ou não. O que de isso passar não é de Deus. Que o Senhor te bendiga, meu irmão. Tu semana seja vitória. Domingo que vem, primeiro domingo do mês de julho. Oh, mira, já está se acercando o mês de setembro, onde estarei um mês inteiro no norte de Califórnia, aí com a igreja Ministério de Adoração, a irmã Adriana, o ministério da igreja Sacramento Worship Ministry, e com a igreja Assembleia de Deus de português, onde vamos estar aí chegando muita bendição, muita vitória. Graça e paz. Graça e paz. Bendições a todos, meus irmãos. Boa semana.